Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nos cumprimentamos, é com alegria que estamos aqui congregados, reunidos e prontos para usufruir uma vez mais do ensinamento bíblico, do ensinamento que virá do Senhor para as nossas vidas. É com muita alegria, portanto, que cumprimentamos a igreja e o internauta também que conosco interage. É uma alegria tê-lo. A todos vocês internautas que conosco estão online. Muito bem, hoje a palavra doutrinária tem essa temática, a recíproca glória divina. A recíproca glória divina. Muito bem, com certeza iremos uma vez mais aprender e sairmos daqui edificados, consolados, exortados pelo Espírito Santo do Senhor. Eu quero abrir esse momento lendo com a igreja o primeiro de Crônicas, o primeiro livro das Crônicas ou de Crônicas, no seu capítulo 16. Crônicas 16, 16. Muito bem. E leremos os versículos do 24 ao 26. Crônicas 16, do 24 ao 26. Muito bem. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Te bendizemos e te glorificamos, Deus vivo, em mais uma segunda-feira, em mais um culto de doutrina, para que o Senhor nos continue a congregar, a nos reunir, como fizeste hoje. Já estás aqui e és para nós a pedra, Senhor, angular, o arrimo, és o nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores, e agora com certeza sabemos que o Senhor fará cumprir todo o seu desígnio, nos trazendo o mesmo ímpeto, a mesma ênfase, o mesmo calor espiritual já trazido pelo ministério de louvor, que aqui trouxe a terra, a presença do Senhor, os céus na terra, portanto. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, antes de repetir esse texto, deixa eu lhes dizer algo. Essa temática recíproca, ou a recíproca glória de Deus, traz à tona, claro, óbvio, a palavra reciprocidade, a palavra comunhão, a palavra interação. Então é a alegria dos céus em nos receber e nos ter na terra como igreja. E a recíproca é exatamente igual. A alegria da igreja em habitar nos lugares celestiais, em ter na terra o penhor do Espírito Santo, em se alegrar com o seu Deus. São desejos, portanto, recíprocos, que se colidem, que se chocam no grande propósito divino. É também, e no mesmo momento e na mesma visão, a comunhão, a reciprocidade entre a liderança e a membresia, como a mente de Cristo e o seu povo e a mente de Cristo. Então é essa visão de reciprocidade da glória de Deus que teremos e que queremos aqui trazer, e já o estamos fazendo. O louvor já começou de forma gloriosa, magnífica, e nós damos continuidade. Quero repetir, 24 do 16 de 1 Crônicas ao 26. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Essa é uma grande alegria que temos como igreja, de sabermos que todos os deuses com D minúsculo dos povos, aí você tem aquela visão recente do Areópago lá em Atenas, na Grécia, é quando Paulo
pregou para muitos deuses com D minúsculo, que eram ídolos. Mas nós, como igreja, nós temos um Deus que criou os céus e a terra. Nós temos um Deus que nos faz mover, existir, respirar, que nos dá força e faz com que sintamos a sua presença. Por isso, aqui estamos, por isso continuamos congregando no Senhor. Muito bem, essa é a visão dessa comunhão entre céu e terra, entre céu principalmente igreja, entre igreja e liderança, liderança e igreja, que redundam para a glória de Deus. Em João Evangelho, capítulo 17, a oração sacerdotal, João 17, 24, diz algo maravilhoso. Pai, a minha vontade é que onde estou, olha a palavra, onde estou, fisicamente, ele já era a expressão da plenitude de Deus. E ele falava aqui ainda de uma forma gloriosa. Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda, que trecho maravilhoso dessa oração sacerdotal, oração, portanto, de comunhão. E a vontade de Cristo é aqui exposta. Pai, ele referindo-se a si próprio, ao Deus vivo que era ele, do qual e do unigênito das entranhas saiu. Pai, a minha vontade é que onde estou, ele sempre esteve no Pai. É onde estou, a minha vontade é esta: estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Então Cristo, o verbo que se fez carne, estava inteirado como unigênito, de que a vontade dele era, é e continua sendo, que onde ele está, estou, porque ele já estava ali representando, eu e o Pai somos um, estejam também comigo os que me deste. Deste da onde? Do mundo. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que onde eu estou, estejam aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então repare, qual é a vontade do Senhor? É que você, igreja, veja a glória dele. É que você, igreja, adentre a glória dele. É que você, amada igreja do Senhor, para a alegria dele, porque em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, porque o seu penoso trabalho em Isaías 53 deu fruto, e ele amou quando viu e sabia de antemão que veria e viu a nossa renúncia, o nosso buscar a ele. Então, a minha vontade é que onde eu estou estejam também os que me deste, para que vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo. E ali será o grande espetáculo, quando ele entregar o reino àquele que o deu, ao amar de tal maneira, que fecundou, que fez com que o seu espírito pairasse por sobre Maria, lindo louvor sobre Maria, e nela gerasse o seu maravilhoso Filho Jesus. E essa é a visão. Então não confundamos Maria, eu fiz um relato do louvor, amém? Então, amados, glórias a Deus. Então olha que coisa linda. Então a vontade dele é que onde ele está estejamos também nós. Você, eu, nós desejamos isso. Nós anelamos isso, nós queremos isso, nós desejamos isso, pois ele mais do que nós quer ver a nossa presença diante dele. Essa é a vontade dele. Então, amados do Senhor, nós não estamos aqui, como fala sempre, quando falamos sempre, perdendo tempo. Nós estamos aqui a cada passo, de glória em glória, nos aproximando desse reino, nos aproximando do reino de Deus. Por isso, a vontade dele é que onde ele está e sempre esteve, estejamos nós também, porque Deus o amou antes de fundar, antes de estabelecer o próprio mundo. Deus já sabia que se faria homem, Emanuel, Deus conosco, e que o seu Cristo padeceria, porque ele é o próprio Deus que com o seu sangue comprou a sua igreja. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Glórias ao Senhor. Vamos agora, por gentileza, amados, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2,
versículos de 7 a 11. E nos dá a honra, mais uma vez nessa noite, da sua presença, o nosso amado pastor Haroldo Jimenez, lá do Cidade de Deus, nosso pastor lá, nosso líder lá, a quem me submeto ali, a sua magistral direção. É com honra que nós passamos essa leitura ao pastor Haroldo. Segunda de Paulo aos Coríntios, pastor Haroldo 3, do 7 ao 11. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. É até o 11? Não, até o 11, meu pastorzão, pode continuar. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Glórias a Deus. Mais uma vez a palavra glória, glória, glória. E o pastor Haroldo nos lê muito bem. Esse ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que é desvanecente. Então, repare, se quando ele foi ao Sinai, se quando ele foi pegar as escrituras, os mandamentos, quando ele desceu, o seu rosto brilhava, e os filhos de Israel ficaram impactados com a glória do seu rosto. Embora uma glória que se iria apagando, que iria desvanecendo à medida que fosse o Senhor nos mostrando que pela lei ninguém seria salvo. A ponto e tal ponto que Deus mostrou que aquele ministério gravado em letras na pedra era o ministério da lei, cheio de glória sim, porque tudo que Deus dá é perfeito, é maravilhoso. Mas ali a glória da face de Moisés se desvanecia, iria se desfazer até o momento em que Cristo trouxesse a sua maravilhosa graça. Então, maravilhosa leitura, como já repetimos, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, irmão, porque se o ministério da condenação, que era a lei, foi glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então o ministério do Espírito, ele é permanente, ele permanece em mim, ele permanece em nós, ele permanece em você, porque é muito mais glorioso o ministério da justiça, que é representado pelo Espírito Santo que nos foi dado, do que aquele ministério também maravilhoso, que se desvaneceu, que se diluiu, que se esvaiu, porque era preciso que Cristo, o Senhor, o próprio Deus, se fizesse homem, carne, para poder nos apresentar o Senhor. Muito bem, então aqui está mais uma gloriosa colocação de que pertencemos ao ministério que permanecerá para todo sempre. Amém, amados? Então, nessa noite, diante dessa maravilhosa, até aqui, exposição da palavra do Senhor, eu quero ir ainda com a igreja, para que estejamos juntos. Na 2 de Coríntios 1, de 12 a 14, peço ao nosso ministro, nesta noite, Anderson Vecchioni, que nos faça essa leitura. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 1, de 12 ao 14. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes,
que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia, glórias a Deus. Que magnífica leitura, que magnífica palavra inspirada do Espírito Santo para Paulo, e Paulo, inspirado por esse Espírito, escreveu. Então, amados, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, em santidade ou com sinceridade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas sua graça divina, mas na sua graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Segure aí. Então essa é uma colocação de Paulo, de sua liderança, e de toda a liderança que é dirigida pelo Espírito Santo, para com a igreja. A nossa glória, igreja, é você, igreja. E a glória da igreja é a sua liderança, na palavra, na mente de Cristo. Então Paulo está nos mostrando aqui o gozo, a alegria que ele tinha de ter a consciência de que amava a igreja e de que o seu ministério era esse, servir a igreja. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Em parte, sabem por quê? Em parte, porque nós não adoramos e não entendemos atualmente, como igreja, neste mundo, o que realmente Deus tem preparado para aqueles que os amam, para aqueles que o amam, para os que o amam. Então, veja, eu conversava recentemente com um amado irmão nosso, e eu dizia a ele: amado, a grande questão é a seguinte: sabemos que teremos corpos de glória, não vimos ainda como será esse corpo de glória, temos fé em parte, não vimos ainda, mas o Espírito Santo nos conduz, nos constrange em amor a crermos nisso. Quantos creem que terão um corpo de glória? Quantos creem que não precisarão ter necessidades físicas, orgânicas, psicológicas, nada no céu? Amém? Então nós cremos em tudo isso em parte, porque nós não vimos ainda, nós não sabemos como será, mas o Espírito Santo, que é o nosso penhor, a nossa garantia, garante e nos garante de que teremos isso. E uma das coisas que mais nos impactam é o seguinte: olha lá, irmãos, todos nós na glória, teremos a mente de Cristo. Não significa, como há uma herege, errônea, triste, doutrina que não vem de Deus, a amnésia, de total esquecimento para termos uma mente celestial. Não, essa mente nós já temos, amém? Essa mente em parte já nos conduz para o Senhor, essa mente nos faz reunir aqui anos a fio, essa mente nos traz. Mas deixa eu lhe dizer algo: quando a Bíblia diz que nós teremos a mente de Cristo, há um impacto. Que impacto? Deixa eu lhe dizer. A Bíblia diz que lá todos nós teremos a mente, amém? De Cristo. Tá. Isso é em parte compreendido. Porque eu te explico. Na glória, não haverá diferenças sociais. Na glória, não haverá, deixa eu repetir isso, diferenças sociais. Na glória, a mente de Cristo estará, obviamente, na mente do pastor Haroldo, Afrânio, líderes, membresia, todos nós. E o irmãozinho que porventura tenha socialmente, entenda isso, uma condição educacional inferior. Vamos pensar no irmão nosso interiorano, do interior, que não saiba ler. Mas ele está ali pela fé, ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele já é um testemunho vivo, aprendeu a ler com muita dificuldade, outros nem isso. Na glória, eles terão a mesma mente de Cristo, o mesmo patamar de glória que eu terei, eles terão. A Bíblia diz que eu, pastor Haroldo, líderes, pastores Carlos, Silvana,
que nós líderes não temos, olha que coisa linda, ou não teremos os galardões de Paulo, mas teremos a mesma alegria, o mesmo gozo, o mesmo sentimento dele, porque todos nós teremos a mente de Cristo. Então olhe para o seu irmão rapidinho, vamos exercitar, diga: na glória não haverá diferença entre eu e você. Amém, amados? Vamos aplaudir esse Deus? Então, em parte, nós compreendemos isso, em parte, não na sua totalidade, mas Paulo diz que brevemente entenderemos como um todo e de uma forma total. Então, a alegria de Paulo era essa, irmãos, ele negou tudo, ele renunciou toda a sua estrutura de poliglota, procurador, curador, advogado, fariseu, escriba versado, aluno de Gamaliel, ele negou tudo isso pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Por isso, quando ele se levantou dali, e depois com o seu servo de Deus, que foi até ele, Ananias, ele rapidamente recuperou a visão, e a partir daquele momento ele viu a importância de sofrer pelo Evangelho, de entregar-se por isso, e aqui ele fala: essa é a minha glória, a igreja. Então nessa noite, nós temos a convicção de que apesar de sabermos, crermos e compreendermos em parte, lá veremos a Ele como Ele é, e veremos a sua glória. Então, amados, não se espantem, mas há pessoas, e pessoas maravilhosas, viu? Que adoram mesmo a Deus. Há pessoas que buscam ao Senhor, mas que têm medo do céu. Medo do desconhecido. Por quê? Porque ele, ela, essas pessoas, né? E nós, num certo momento da caminhada, todos nós passamos por isso, igreja. Não se iluda não, todos nós. Aquela visão: meu Deus, será que isso é real? Será que isso é verdade? Poxa, aí você olha lá para trás, para os que foram cerrados, degolados, enforcados, e não negaram o Senhor, e viram a glória do Senhor. Então nós nos reforçamos, nós nos robustecemos e fincamos o pé na fé. Veremos a sua glória, veremos, e essa é a vontade dele, que nós os vejamos como ele é, na glória do Pai, glória que ele conferiu antes que fundasse o mundo. Então, quantos creem nisso, pode ter certeza, você não será abalado. Não precisa ter interesse, meu irmão, olha, eu estou na fé porque eu entrei na glória, eu como apóstolo Paulo fui até o terceiro céu, não precisa você ir lá. Paulo foi, claro que foi, e outros amados, mas nós não precisamos, nós habitamos nessas regiões pela fé, habitamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Na primeira carta aos Tessalonicenses 2, de 19 a 20, a presbítera Neubis não vai escapar, está com a gente, ela vai nos ler. 1 Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 19 ao 20, presbítera, amada Neubis, esposa do nosso amado pastor Haroldo. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Oh, aleluia, obrigado minha presbítera. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Deus, ou de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, amados, claro que nós esperamos, a esperança real é a vinda do Senhor. Mas essa esperança seria impotente se lá nós não tivéssemos a convicção e a certeza de que você, igreja, estará conosco. Já pensou, irmão, lá na glória? Você já pensou lá na glória? A irmã Nete olhando,
Olha o pastor Afrânio em glória, eu também estou em glória, meu Deus, foi real, é verdadeiro. Irmão, nós nos veremos uns aos outros. Por isso não arregue, não se entristeça, não se reprima, louve, adore o Senhor, porque nós nos veremos na glória. Essa é a nossa esperança, sim, o Senhor acima de tudo, mas Ele também tem uma esperança, a de nos ver com Ele na glória. Mas Ele também soube e fez um sacrifício perfeito, pelo qual jamais se arrependeria. Em troca dessa vergonha, estava proposta a alegria, e Ele se alegra em nós, e Ele nos verá ali, e a sua alegria será completa. Poxa, pastor, você, Senhor, você está dizendo que o Senhor tem uma alegria incompleta? Não, não falei isso. Eu falei que Ele vai se esbanjar, se alegrar com a nossa presença ali. Por quê? Tantos Ele vai perder, o inferno vai ganhar almas que não querem nada com a luz, que amam as trevas, mas nessas pessoas Ele não tem o seu prazer. Então Ele vai se alegrar conosco mesmo. E a esperança da liderança é a igreja em Cristo. Nós somos a vossa esperança, igreja, e vocês a nossa. Não haverá e não haveria tamanho contentamento se não houvesse reciprocidade. Então honre o seu ministério, honre sua liderança, honre sua membresia, honre as ovelhas, faça tudo por elas, ame-as e, se possível, dê a vida por elas, porque elas representam o nosso galardão também, a nossa esperança. Não são todos que entendem isso, amados. Não são todos que entendem essa reciprocidade da glória divina. Amados, a nossa alegria será incompleta sem você. Agora, repitamos. Quem se perde, se perde. O Senhor ama os que o amam. O Senhor rejeita quem o rejeita. Então, nessa noite, nós estamos aqui aprendendo, estamos ainda com tempo suficiente, de que a nossa glória é a igreja, e a glória da igreja é a sua liderança. Será um casamento, como já existe, perfeito. E ali o Senhor nos abençoará e dirá: servos fiéis, vocês foram fiéis no pouco, aqui na terra. Isso aí é no sentido mais global, tá, amados? Em todos os sentidos, mas nesse também. E aqui na glória tu estás, no muito o Senhor te colocou. Isso é em todos os sentidos. Pode pregar sem medo, sem susto, em todo e qualquer emprego, projeção, em todas as áreas, mas nessa principalmente e em maior escala. Muito bem, amados do Senhor, dá tempo? Dá. Vamos então para a primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Versículos de 12 a 14. Versículos de 12 a 14 de 1 Pedro 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando é que nós sentimos a convicção plena, a certeza real de que somos amados e de que em nós repousa a glória de Deus? Quando por Ele, por amor à sua palavra, somos injuriados, injustiçados, caluniados, quando mentindo, disserem todo mal contra vós. Olha o que a palavra de Deus diz: amados, não estranheis, melhor dizendo, o fogo ardente que arde no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sabem por que o fogo ardente arde? Suportável, para que não nos desviemos, para que suportemos. Nenhuma provação é além de nossas forças, nenhuma provação é sobre-humana, muito pelo contrário, o Senhor nos dará o escape. Mas essa é a prova de que o Senhor está conosco, de que alguma coisa extraordinária está acontecendo com você.
Qual é o extraordinário que está acontecendo com você, igreja? Você é candidato à glória dos céus. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes, as glórias daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a prova inequívoca de que você tem valor. Você tem valor, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Essa é a prova inequívoca de que você é maravilhosamente servo de Deus. Então, se por amor a Cristo você padece, você deixa realmente a amostra que é um servo de Deus, para que vos alegreis, exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quantos aqui, e é força de expressão, não é preciso que se responda, estranha o fogo ardente? Não estranhe. Você não é mais do mundo, eu não sou, nós não somos mais do mundo. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, amados? Então, nessa noite, vamos aplaudir o Senhor uma vez mais. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Muito bem, nessa noite, então, eu peço mais 2 leituras para concluirmos, para consolidarmos. 1 de Pedro 5, de 1 ao 4, com Christian Lucas. 1 de Pedro 5, versículos de 1 a 4, com o nosso amado irmão Christian Lucas, que já vai ler quando for acionado. E depois do Christian Lucas, a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves nos lerá 1 de Pedro 5, versículo 10. Então, primeiro o Christian, depois a nossa presbítera, cujo amado presbítero Luciano se encontra enfermo, daqui a pouco estaremos orando por ele. Então, vamos lá, Christian Lucas, 1 de Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois os meus presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da que há revelada, pastorearei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Muito obrigado, guerreiro amado, irmão Christian Lucas, depois a nossa presbítera lá, 1 de Pedro 5:10. Eu quero repetir a leitura do Christian. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória. Olha essa palavra, coparticipantes da glória, que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, claro que a liderança sabe disso, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis dele a imarcessível, a imurchável, a inferrujável coroa de glória. Então, amados, nem por sorte da ganância, nem como dominadores do rebanho. Há tempos atrás, no faro local, para que não haja nenhum tipo de dica, visitava eu uma igreja e eu fiquei perplexo quando um certo líder lá dizia assim: olha, no final você compra lá atrás o livrinho de como jejuar, o livrinho e tal, e furtivamente isso deve ser bíblico, e dei uma surrupiada e de repente olhei rapidinho lá atrás e misericórdia, irmão, humanidade à flor da pele. Ele constrangiu o rebanho, e eu não li muito não foi preciso. Para quem tem o Espírito Santo, basta um toque
que você detecta quando vem de Deus e não vem, amém? Então, não como dominadores do rebanho, mas como modelo, ou seja, a liderança tem que ser um modelo da igreja, ou seja, a igreja vai seguir Cristo no molde da liderança, porque a liderança tem a mente de Cristo, logo a igreja também terá a mente de Cristo. Presbítera, amada presbítera Andriane Gonçalves, leia-nos agora, 1 de Pedro 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Leia mais uma vez, minha presbítera, e a partir do término da oração, a presbítera ora. Vamos lá. Amém. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ó Deus de graça, Deus de favor, Deus glorioso, nos humilhamos diante da Tua presença e Te agradecemos por esse banquete, Senhor, por Tua palavra revelada a nós, que possamos vivê-la, praticá-la, com avidez no nosso coração, em nome de Jesus. Continua nos fortificando, nos aperfeiçoando, nos fortalecendo e nos fundamentando em Ti. Tu és tudo para nós, os nossos olhos estão fitos em Ti. Continua nos apacentando como Tu tens feito dia a dia, culto a culto. Rendemos graças a Ti por tudo, em nome de Jesus. A igreja confirma. Amém. Amém. Aplaudamos o Senhor. Ministério de Louvor pode subir, vamos louvá-lo, vamos agradecê-lo por tamanha misericórdia, tamanha bondade. Aqui sua arma, minha pastora.